eu sou a Edi Pacheco e na aula de hoje eu venho trazer para vocês totalmente gratuita a aula e os moldes dessa linda necessaire ou frasqueira para você presentear ou vender muito aí no Dia das Mães. Eu vou deixar a seguir aí algumas imagens mostrando detalhes dela por dentro, mostrando aí, colocando os pincéis dentro dela, montando o vídeo, e esse vídeo ele vai estar disponível lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar aqui abaixo. Mas antes eu quero pedir uma ajuda para vocês. Eu estou participando do Prêmio Artesão do Ano 2023 na categoria Costura Criativa. A votação vai ter o dia 20 de maio de 2023 e pode votar quantas vezes quiser. Então eu vou pedir muito a sua ajuda para que você vá lá e vote. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Cada voto é muito importante. Então se você já votou ou vai votar, escreva aqui nos comentários abaixo com quem eu posso contar. Com certeza vai estar fazendo aí toda a diferença para mim. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, ele é muito importante para nós, para que o nosso conteúdo ele seja distribuído para cada vez mais pessoas. Agora eu quero te mostrar aqui de pertinho todos os detalhes dessa lindeza. Os moldes são totalmente gratuitos e eu vou deixar aqui abaixo na descrição para você baixar. Então a gente vai dar início aqui à aula, vou mostrar para vocês sobre os moldes. Já tá tudo cortado aqui, então esse é o corpo. Todas as peças, ele tá descrito no próprio molde a quantidade de material que vai. Então, por exemplo, 2 vezes no tecido principal. Ó, tô usando aqui o sintético, então 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro maior. Aqui eu tô usando uma napa rosa, mas você pode usar aí o material da sua preferência. Ó, forro maior, pode utilizar o bagum, pode utilizar um outro tipo de material. E 2 vezes no EVA menor 1 centímetro. Então tá aqui o EVA, ele foi colado com a cola spray. Eu utilizo aqui a cola spray permanente da Tec Bond, mas você pode utilizar a cola que você tá acostumado ou a cola de contato também. E sempre que tá descrito aqui no molde que o EVA é menor, você vai cortar aqui o EVA 1 centímetro menor em volta toda e vai colar. Então essa aqui é a parte do corpo. Tem aqui, ó, bolso que vai nas laterais internas, é 2 vezes no forro. Então tá aqui, ó, a minha napa rosa, 2 vezes no forro. A alça de mão, a gente vai fazer a alça de mão do mesmo material da necessaire. Então tá aqui 1 vez no tecido principal, a alça de mão. Nós temos aqui também o bolso porta-pincel que vai na tampa. Então é 1 vez no tamanho de 27 por 15. Ó, tá aqui também. Bolso frente e costas internas. Então é 2 vezes no forro. Já tá aqui também 2 vezes no forro. Não são muitas peças, ó. Tem aqui a trava do zíper, que é 3 por 14, 1 vez no principal e 1 vez no forro. Então tá aqui o meu forro rosa e o material principal no tamanho do molde. Tem aqui o fundo da nossa necessaire, que é 1 vez no material principal, 1 vez no forro maior e 1 vez no EVA menor. Então já tá colado aqui com o EVA. É EVA de 2 milímetros esse que eu tô usando, tá? É um pouquinho mais grosso que o escolar. E a última peça, que é a nossa tampa. Também tá aqui a nossa tampa. 1 vez no principal, 1 vez no forro maior e 1 vez no EVA menor. Eu tô usando aqui EVA como estruturador. Ó, porque eu gosto de peças bem durinhas, bem estruturadas, mas fica ao seu critério. Os moldes, eles têm o tamanho, para você imprimir em tamanho real, em folha A4. Ele tem que bater exatamente com o que está descrito aqui, tá? Tem já vídeo no canal ensinando a como imprimir corretamente.
Os moldes, eles são testados, então eles batem tudo certinho. Você só precisa imprimir da forma correta, conforme eu explico. Então eu vou deixar o vídeo aqui embaixo ensinando você a como imprimir da forma correta. Então eu vou começar aqui preparando a alça de mão. Se você quiser utilizar uma alça pronta, pode utilizar. Eu vou marcar o meio. Como tem 12 de altura, o meio é 6. Então eu vou fazer um risquinho aqui para demarcar o meio. E eu vou colocar uma fita dupla face. Se você não tiver fita dupla face, pode botar aí a cola de contato. Ó, então eu vou dobrar da pontinha até o meio, não vou chegar na linha exata, tá? Eu vou deixar aqui, ó, 1 milímetro longe do meio. Depois vocês vão entender que isso daqui vai ajudar na hora da dobrinha. Então, 1 milímetro longe do meio. O outro lado a mesma coisa. Ó, eu deixo 1 milímetro longe do meio. Então, ele ficou um espacinho ali no meio, ó. Esse material que eu tô usando, eu até separei aqui o nome pra vocês, que vocês sempre me perguntam. É o Dexter 0.8 fundo em malha, na cor rosa salmão, tá? Vocês sempre me perguntam que material eu uso, então eu já separei aqui o nome pra vocês. E aí eu vou colocar uma fitinha dupla face. Ó, agora esse espacinho que ficou aqui no meio, ele vai auxiliar a gente na hora de dobrar, de fazer uma dobra bem certinha, ó. Então, esse espacinho ali, ele serve para isso. Então, aqui ficou uma alcinha final com um total de 3 centímetros. Eu venho, faço uma costurinha de cada lado. Ó, retrocesso no início. Eu tô utilizando aqui uma máquina de transporte duplo. Essa máquina de transporte duplo é lá da Costura e Bordados. Todas as minhas máquinas, elas são da Costura e Bordados. Você ganha um presentão comprando a sua máquina com a Costura e Bordados. Você ganha todos os nossos projetos pagos, totalmente gratuito. Os que forem lançados até o momento, tá? Basta você enviar em até 30 dias no meu WhatsApp o número do seu pedido. E aí você ganha. É por tempo limitado, tá, gente? A gente vai mudar essa questão de ganhar todos os projetos pagos, mas por enquanto ainda tá funcionando, tá? Até a data desse vídeo. Então, são muitos projetos, então ganha todos aí que forem lançados até o momento da sua indicação. Melhor preço do Brasil, tem todas as máquinas lá. Então eu super indico, tem um pós-venda incrível também, frete gratuito, exceto para a região norte, que tem um valor especial, mas eu super indico. A minha bordadeira, a minha Scancute, as minhas máquinas de transporte duplo são todas de lá. Eu vou deixar o contato aqui na descrição para vocês. Ficou assim a nossa alça, tá prontinha aqui a nossa alça de mão, e aí a gente já vai colocar aqui na tampa. Então, a tampa eu já marquei os meios, então é só dobrar aqui, ó. O ideal é antes da estruturação, tá? Para não precisar tá vincando o material. Então, coloca pontinha com pontinha, marca meio em cima, meio embaixo e o meio das duas laterais. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, meio, se você quiser marcar o meio aqui, mas eu acho que nem precisa, né? Que a gente sabe mais ou menos aqui onde é o meio. Meio com o meio da lateral. Lembrando que o comprimento, ó, ele é mais comprido, tá? Então, é na parte mais comprida que vai a alcinha. Eu vou colocar aqui na lateral e vou passar aqui uma costurinha. E do outro lado a mesma coisa. Eu coloco aqui, meio com meio e passo a costurinha. Eu acho que a peça com o rebite, ela fica super charmosa. Então, eu vou colocar rebite, então um rebite em cada lado aqui. Mas se você não tiver rebite, você pode fazer aquela costurinha que é um quadradinho, que vai ficar super bonito também, porque a gente precisa deixar essa alcinha mais reforçada. Então, você mede, né, a mesma distância que você fizer aqui. Ó, é só vir
começar aqui, faz aqui o quadradinho e volta. Tem algumas pessoas que fazem até aquele X no meio. Aí é opcional, tá? No meu caso, eu vou colocar o rebite. Então, eu vou ver aqui para posicionar os dois lados na mesma distância. Então, eu vou colocar o rebite da pontinha para o meio a 4 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, 4 centímetros e vou fazer um pontinho, que é onde eu quero posicionar o meu rebite. Para ficar os dois lados com a mesma distância, eu também vou marcar 4 centímetros. Porque eu quero que fique tudo bem alinhado, tudo com a mesma distância. Eu vou utilizar o rebite número 3, e aí eu tenho aqui a matriz para fazer o furinho. E aí eu vou utilizar o balancinho. A matriz é de acordo com a numeração do rebite. Então, eu vou vir aqui, ó, bem onde eu fiz a marcação, colocar bem centralizada. Ó, e faço o furinho. Vou fazer o furinho do outro lado também. Ó, agora aqui no furinho, vou pegar o meu rebite, a parte que tem o pino maior vou colocar aqui embaixo. E aqui tem o acabamento, eu vou colocar em cima. Agora é só mudar a matriz, eu tiro a matriz de furar e coloco aqui a matriz de apertar. E aí eu vou apertar aqui o meu rebite. No meu caso, a matriz de furar e de apertar, eu não preciso regular. Mas como é que faria para você regular? Você tira aqui tudo, ó, abre toda a tensão dele aqui, coloca a matriz, fecha. Quando a sua matriz encostar ali, você fecha tudo aqui. Então, sempre que você trocar aí uma matriz, você precisa regular, né? No meu caso aqui eu não preciso, que as duas têm a mesma altura. E aí a gente aperta dos dois lados e aí fica esse acabamento bem bonito. Ó, então a tampa ficou assim. Agora a gente vai preparar aqui a parte interna da tampa. Então, o que que eu vou precisar? Vou precisar do forro. O porta-pincéis a gente vai colocar no forro. Se você não quiser fazer porta-pincéis, pode colocar um zíper também, que vai ficar muito bonito também, tá? Não precisa ser exatamente porta-pincéis. Pode colocar elásticos, pode colocar zíper. Aqui eu vou fazer o mais parecido possível com o nosso modelo inspiração, por isso que eu vou fazer o porta-pincéis. Então, aqui, ó, a gente vai pegar aqui, ó, bolso porta-pincel, que vai na tampa, que é 27 por 15. Eu vou passar uma fitinha dupla face aqui, na parte aqui do 27, pra gente fazer um acabamento. E aqui eu vou fazer uma dobrinha de meio centímetro. Pode até fazer uma dobrinha dupla aqui, se quiser pode deixar assim, ou fazer uma dobrinha dupla. Vou fazer uma dobrinha dupla aqui como que é, pra mostrar pra vocês. No caso aqui não precisaria porque ele não desfia, né? Mas é assim, agora a gente vem por esse lado e passa uma costurinha aqui. Ó, eu tô enxergando a parte de baixo onde tá a minha dobrinha, ó. Então, se você tiver dificuldade de fazer por esse lado, faz do outro, tá? Ficou assim. Aqui a gente vai pegar o forro. A gente vai marcar o meio. Eu nem vou marcar, eu só vou fazer aqui, ó, um vinco com a mão mesmo. Porque ele já vai ficar um vinco, ó. Mas qualquer coisa você marca com uma caneta que apague, tá? E eu vou marcar o meio aqui também. Só um vinco mesmo. Porque eu quero fazer o porta-pincéis e a minha costura eu quero colocar, olha como já aparece, ó. Vinco com vinco, meio com meio. Ó, então a minha primeira costura vai ser aqui no meio, ó.
Retrocesso no início. E aí eu venho seguindo a linha até o final. Ó, agora aqui tem algumas opções, você pode marcar ou fazer assim só no olhômetro. Eu fiz todos no olhômetro, tá, gente? Mas aí você vê, você pode marcar. Todos coube o pincel aqui tranquilamente, ó. Mas deixa eu passar aqui a distância para vocês, porque daí vocês fazem algo sem ter dúvidas, né? Vou mostrar aqui como que vocês podem fazer. Eu vou botar uma fita crepe aqui, porque a fita crepe, ela tem pouquíssima aderência. Então, quando eu tirar isso daqui, não vai ter problema algum. Ó, agora aqui, ó, do meio pro lado, na fita crepe, eu vou marcar aqui 4 centímetros. Ó, do meio pro lado. Eu venho no próximo, marco de novo 4 centímetros. Do outro lado a mesma coisa, ó, do meio pra lá eu vou marcar na fita crepe 4 centímetros. De novo, ó, do meio pra lá eu vou marcar 4 centímetros. Isso aqui é para pincéis mais gordinhos, tá? Se você, aqui vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4 espaços. Agora aqui, ó, não vai ser 4 centímetros também nessa parte aqui, porque eu quero que ele fique assim, gordinho, ó. Então aqui, ó, do meio pra cá, 5 centímetros. E aí eu fiz um pontinho. De novo, desse pontinho pra cá, mais 5 centímetros. Faz um pontinho com algo que dê para apagar depois, tá? Vou fazer a mesma coisa para esse lado. Do meio para cá, 5 centímetros, nessa parte aqui que a gente fez a dobrinha. E do pontinho para lá, 5 centímetros. Para deixar bem retinha a nossa costura, eu fiz a mesma coisa na parte de baixo, ó. Então, do meio para cá, marquei 5, do pontinho para cá, marquei 5. Como eu não gosto de estar riscando o material, por mais que for canetinha de sintético, canetinha de couro, giz, eu não gosto de estar riscando, eu utilizo a fita crepe para marcar. Porque ela tem pouca aderência, vai fazer a gente fazer uma costurinha aí bem retinha. Então eu gosto de fazer marcações assim com a fita crepe. Então eu vou fazer aqui, ó, vou colocar a fita crepe de um pontinho até o outro, pra gente fazer uma costura bem retinha. Então, olha só, de um pontinho até o outro pontinho. Então, eu já sei que quando eu costurar aqui, vai ficar bem retinho. Já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu venho e coloco, ó, tá aqui a minha marcação na fita crepe. Eu venho e coloco aqui, bem retinho. Na parte de baixo a mesma coisa. Pode fazer a marcação na parte de baixo dentro. Ó, aqui dentro faz a marcação também, tá? Que a gente fez lá em cima. É só seguir a fita crepe agora. Porque daí a gente faz uma costura bem retinha, sem precisar estar marcando o tecido, e ainda eu uso essa daqui para fazer do outro lado. Vamos repetir a mesma coisa aqui, ó. Marcação com a marcação. Então, eu venho, eu puxo pra cá e coloco ali na marcação. Retrocesso. Deixo a mesma profundidade na parte de baixo. Que, na verdade, vocês vão ver que não vai costurar até o final. Porque ela é uma parte curva. É até aqui, ó. Ó. Que isso aqui depois a gente corta esse excesso. Ó, e tá feito.
Eu acho essa distância boa porque ele cabe esses pincéis mais gordinhos. E se eu quiser colocar pincéis mais fininhos, ele vai caber aqui, ó, 3 pincéis mais fininhos. Mas isso daqui fica ao seu critério, tá? Pode fazer aí uns 2 mais gordinhos. Pode fazer depois, ó, um para pincel mais fininho individual. Ou aqui, ó, para 2. Então, isso daqui você vai usar a sua criatividade como achar melhor. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. E aí eu já mostro pra vocês como ficou. Então, ficou assim. Agora, por esse lado aqui, a gente vai fazer uma costurinha em volta aqui, ó. Pra segurar tudo isso no lugar. Ó, aqui a parte tem a profundidade. Então, ó, você pode jogar a profundidade para um lado ou ela mesma, só no você costurar aqui, ela já vai se assentar no lugar. E aí eu vou cortar aqui, ó, toda essa sobra de bolso que ficou aqui. Ó, ficou assim. Muito legal, muito bem feito o resultado. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma fita dupla face aqui atrás, só pra gente posicionar ali na tampa e não sair do lugar. Aqui eu já tenho a minha marcação do meio. Eu já sei que é aqui. Então, eu vou unir aqui, ó, meio com meio. Ó, meio com meio. Tá aqui a minha marcação do meio. Meio com meio. E embaixo também. Eu vou conferir aqui onde tá o meio. E eu vou unir e passar uma costurinha em volta toda. Costurinha bem na beiradinha, só para segurar isso no lugar mesmo, mas ela não pode aparecer depois, quando a gente for colocar ao vivo. Então, ó, bem na beiradinha, eu vou costurar em volta todinho e depois eu vou cortar todo esse excesso de forro. Ó, então ele ficou assim, já tirei todo o excesso de forro e aí a tampa tá pronta, a gente reserva, a gente vai trabalhar agora no corpo da frente. Então, peguei aqui, ó, corpo, frente e costas. Eu vou iniciar aqui colocando a etiqueta. Você pode também fazer um bordado, fazer um personalizado aqui na Scan Cut, fica muito bonito. Eu vou colocar a etiqueta aqui na lateral. Então, a minha etiqueta é de metal, é da Personalize Online. Ó, uma etiqueta muito boa, de alta qualidade. Já utilizo há muitos anos. E tá sempre do mesmo jeitinho, não escurece. Inclusive eu tenho peças de aulas que eu gravei ali. E ela não escurece, tá do mesmo jeitinho. Então, super aprovado. Eu vou deixar aqui na descrição, tem o meu cupom de desconto, tá? Edpacheco. É só você fazer as suas compras e no final utilizar aí o meu cupom de desconto. Tem aqui o gabarito. Eu faço a marcação. Posiciona aqui a etiqueta, vê aqui onde você quer a posição para ficar bem certinha. Coloco aqui o gabarito atrás. E aqui eu vou abrir as garrinhas. Prontinho, super prático e fica muito luxuosa a peça. Agora eu vou trabalhar nos bolsinhos internos, que ele tem um bolso frente e costas. E esse bolso, ele vai ir no forro. Então, eu vou separar aqui, frente e costas do material principal. Eu vou pegar aqui o meu forro interno, ó. Bolso frente e costas interno, que é a medida de 38 por 13. Eu tô aqui, ó, 2 vezes. 38 por 13, no tamanho do nosso forro, né? Ó, é 2 vezes no forro. Eu tô com um elástico aqui de 3 centímetros, eu vou reaproveitar ele, eu vou cortar do tamanho aqui do meu forro.
E aí, o elástico nos vincos aqui, ó, pode cortar que ele não desfia. Então, eu vou deixar aqui, ó, 1 centímetro. Vou cortar aqui, ó, bem no vinco dele, ó. Porque eu não tenho elástico de 1 centímetro aqui. Então, eu vou fazer... Eu vou utilizar assim, ó. E ele fica muito bom, não desvia, só se cortar bem no vinco dele. Ó, o que você pode fazer? Tá com elástico de 1 centímetro, faz uma dobrinha de 1,5 cm e passa o elástico aqui por dentro. Como eu não tenho passador de elástico, né, não tenho nada que vai me auxiliar a passar, porque é algo que geralmente eu não utilizo, eu já vou fazer isso tudo junto. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou costurar aqui no início. Lembrando que meu elástico é de 1 centímetro, eu vou deixar um espacinho aqui pra cima pra mim dobrar, mas eu não vou costurar em cima desse elástico. Ó, então eu deixo aqui o elástico um pouquinho pra fora, eu dobro, faço a costura pra esse elástico não sair do meio. E eu vou costurar mais pra baixo, ó, porque eu não posso costurar em cima desse elástico. Então, se o meu elástico é 1, eu vou fazer essa dobrinha com 1,5 cm. E aqui, ó, já vou fazendo a dobrinha, já vou costurando. Ó, e já vou segurando o meu elástico aqui e puxando aos pouquinhos. Porque depois eu não preciso ter uma ferramenta para mim passar esse elástico. Eu acho ele super prático dessa forma. Já vai costurando e já vai puxando aqui, ó. Dá retrocesso, segura esse elástico, não deixa sair de dentro. Ó, você vai vir aqui, ó, e vai franzir na proporção que você quer. Então, vai franzir. Ó, já tá bom. Só não franze ao ponto de franzir o seu forro junto, tá? Franze aqui, ó, até ficar no tamanho do forro mesmo. Porque, ó, se franzir demais, o forro vai fazer isso aqui e não vai ficar legal. Então, já definiu aqui o tamanho que você quer? Vou deixar no tamanho do forro. Agora sim, eu vou vir e vou fazer uma costurinha aqui nesse elástico para não sair aqui, ó. Ó. E pronto, ficou aqui já o elástico colocado, sem eu precisar passar por dentro. E agora eu vou costurar isso aqui no forro. Então, é melhor costurar do meio para as laterais. Eu vou achar aqui o meio da parte de baixo. O meio do meu bolsinho. E aí eu posiciono meio com meio e vou costurando. Meio com meio da parte de baixo. E aí eu vou costurando. Lembrando que isso daqui é uma parte curva e isso aqui é uma parte reta. Então, não vai dar pra você vir fazendo isso aqui, ó. O que você vai fazer é deixar retinho aqui a parte de cima, na posição correta, e vir costurando. Se for melhor pra você, pode fazer até pela parte de trás. Deixa eu mostrar aqui como que fica pela parte de trás. Ó, porque você tem que segurar aqui retinho. Coloca até um clipe aqui para não sair do lugar. Deixei reto aqui em cima. E aqui pela parte de trás, ó, eu vou ir costurando. Ali embaixo a gente vai dar uma preguinha. Então você define, ó. Quer fazer uma preguinha macho, ó? Pode dar a preguinha como você quiser. Aqui é a mesma coisa. Ó, deixa aqui na proporção correta. E aqui embaixo você dá a preguinha,
Se fez a prega de um lado, faz a mesma do outro lado. Isso daqui não vai aparecer. Vai ficar escondido lá embaixo. Ficou assim. E agora aqui a gente tira todo esse excesso aqui, ó, deixa no tamanho do forro. Já cortei todo o excesso, ficou assim. Aqui você define se você quiser fazer uma costurinha no centro ou se quer deixar o bolso inteiro assim, você define. Eu vou fazer um lado, eu vou deixar o bolso inteiro e do outro lado eu vou fazer uma costurinha no centro. Então, ó, agora é só colocar aqui no corpo da parte da frente. Como ele é maior, você tem que posicionar certinho, meio com meio. Então eu já tenho o pique do meio da parte de cima, da parte de baixo. Ó, começa aqui, ó, pela parte de cima, meio com meio, e faz uma costurinha bem na beiradinha, só para segurar esse forro no lugar. Chega aqui, ajeita esse elástico, põe pro lugar. E aí costura em volta todinho. Aqui embaixo isso aqui vai sair, tá? Eu decidi colocar aqui em cima. Ó, então eu vou fazer toda essa costurinha e depois vou cortar toda essa sobra de forro. Então cortei todo o excesso de forro, ficou assim, a parte de dentro o bolso fica bem assentadinho. E olha a importância de não esticar demais o elástico, para que não acabe ficando assim, ó, puxando, franzindo. Então o ideal é assim, ó, que ele fique retinho e bem assentado. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado eu não vou deixar o bolso inteiro, eu vou passar uma costurinha aqui no meio, mas isso é no forro, quando tiver no forro, antes de eu aplicar aqui. O restante, tudo o mesmo passo. Ó, então frente e costas ficou assim. Aqui eu passei uma costurinha aqui no meio, dividindo aqui os bolsinhos, e um vou deixar assim. Agora a gente vai pegar a parte do fundo. Então aqui, ó, tô com o forro do fundo. Eu vou deixar o forro no mesmo comprimento do fundo, pra gente posicionar a mesma altura de bolso que a gente posicionou aqui, ó. Então eu venho e defino, ó, quantos centímetros de altura eu coloquei o meu bolso, ó, foi 5 centímetros. De cima para baixo, 5 centímetros. Então eu vou definir a altura nos meus bolsos laterais, eu vou colocar 6 centímetros, porque aqui vai sair 1 centímetro na hora que a gente colocar na peça. Então você vê ali quanto ficou de altura os seus bolsos e coloca 1 centímetro a mais. Então eu deixei aqui no comprimento certinho do meu material principal. Eu vou pegar aqui, eu não vou riscar, tá? Eu vou marcar 6 centímetros e aí eu vou passar a fita crepe para delimitar aqui a altura. Aqui agora eu vou pegar os dois bolsinhos laterais, que é aquele de 24 por 13, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte da frente, ó, eu vou passar o elástico. Então aqui, ó, eu vou ver o elástico no comprimento aqui do meu material, vou cortar aqui o elástico no tamanho correto, e aí eu vou passar o elástico, ó, de modo que ele fique no tamanho certinho, para que o forro não fique franzindo assim. Aqui na parte de baixo eu vou passar uma fita dupla face, para já fazer uma dobrinha, para ele já ir para ali com o acabamento feito. Fiz a dobrinha, ó, agora eu vou coloquei a fita crepe só no meio, tá? Para não precisar costurar em cima dela. Então eu vou marcar com um clipe aqui, onde que eu vou colocar na posição certinha, na altura certinha, tanto em cima quanto embaixo. Então ficou assim,
E aí eu venho costurando. Aqui embaixo eu já posso definir aqui como que eu vou querer a minha dobrinha. Ó, você define, pode fazer algumas dobrinhas. E aí a gente vai vir costurando da lateral. Vira. Eu vou fazendo aqui pequenas dobrinhas, porque ele a parte de cima tá franzida, a parte de baixo ele tem profundidade. E venho aqui. Na lateral. Retrocesso. Já vou tirar essa fita crepe de dentro. Ó, e ficou assim. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ó, então costurei do outro lado. Ó, só toma cuidado pra ficar a prega bem bonitinha embaixo, que aqui, ó, se vocês perceberem, não ficou legal a dobra. Ó, aqui já ficou mais bonitinha a dobrinha. Agora a gente vai marcar o meio. Então marca, ó, o meio da parte de baixo de um lado e do outro pra gente posicionar certinho no nosso material principal. E o bolso também fica bem centralizado. Então, eu marco tanto o meio daqui, quanto o meio aqui do meu material principal. Agora que eu já marquei meio com meio, eu coloco isso aqui com o avesso virado pra cima. E eu vou começar a costura aqui, ó. Meio com meio. E aí é só passar uma costurinha bem na beiradinha, só pra segurar tudo isso. Chega aqui nos elásticos, ó. Estica o elástico. E passa uma costurinha em volta todinha. Bem na beiradinha. Então, eu cortei todo o excesso de forro. Ele ficou assim. Agora, a gente vai encapar o vivo. Eu vou pegar aqui o meu recorte, que eu vou utilizar para encapar o vivo. No material complementar tem a medida certinho. Eu vou utilizar aqui o vivo de plástico, que eu acho que ele dá uma estrutura melhor na peça. E aí eu vou encapar aqui, ele sobra um pouquinho, depois a gente corta. Então eu vou encapar com a costurinha um pouquinho mais pra fora. Por isso que eu não vou colocar o pezinho de vivo agora. Então, ó, eu vou trazendo, deixando bem justinho. E aí eu vou encapar fazendo uma costura ali na beiradinha. Ó, então o segredo é deixar essa parte de cima bem justinha. E a costura não pode estar aqui juntinha, tem que ser mais na beiradinha. Então eu vou encapar aqui o meu vivo e já volto pra gente aplicar na peça. Pra mim aplicar na peça, eu não vou trocar o pezinho também, porque eu quero que fique uma costurinha um pouquinho mais pra fora. Eu vou destacar aqui, porque eu não quero costurar em cima do meu vivo. Ó, eu vou cortar alguns pontinhos, vou tirar aqui o acabamento de dentro. Vou voltar aqui. Não precisa tirar muito, tá? É só ali o suficiente para quando a gente costurar o zíper na parte de cima, não costurar em cima do vivo. Aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá ótimo. E aí eu vou costurar aqui, ó, onde eu já tinha feito a primeira costura. E eu vou aplicando, ó, rente à lateral, ó. Então, eu vou fazendo a curvinha, o contorno bem certinho. E eu tô costurando, tô aplicando ele na peça em cima da mesma costura que eu já tinha feito antes. Chega aqui embaixo, eu já pego essa marcação, passo pra parte de cima, ó, marcação aqui, porque eu vou precisar do meio depois. E aí eu continuo aplicando. Chegando aqui no final, eu vou cortar no tamanho certo da peça.
eu vou destacar aqui o início, igual a gente fez do outro lado. 1,5 cm aqui já tá bom. Eu tiro o vivo plástico de dentro. Então, volto pro lugar e faço o contorno aqui bem certinho. Ó, aqui pelo outro lado, se sobrou algum pedacinho, a gente tira, tá? Essa quina aqui, né? A gente tira e ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Frente e costas apliquei o vivo, agora eu vou aplicar o vivo na tampa. É a mesma coisa, a única coisa que vai mudar aqui é o início e o final. Então, para iniciar, vou começar aqui da parte de trás. Para você saber qual é a parte de trás, você vai definir como que você quer que fique na sua peça. Eu quero que fique assim, ó, os pincéis da direita para a esquerda. Então, eu vou colocar a parte de trás aqui. Vou começar no meio da parte de trás, vou colocar um retalhinho centralizado. E aí, eu vou começar a aplicar exatamente como a gente aplicou lá nas outras partes. Fazendo o contorno bem certinho. Aqui eu vou cortar para unir aqui os dois juntinhos. Ó, então eu deixo os dois aqui na mesma altura e aí eu baixo esse acabamento bem justinho. E finalizo. E aí é só cortar esse excesso e aí eu faço a marquinha aqui do meio, frente e costas. Agora a gente vai aplicar aqui o fundo da nossa peça. Então, eu vou marcar aqui, ó, meio da parte de baixo com o meio da parte de baixo do fundo. Meio com meio bem certinho, eu posiciono os dois e aí eu venho clipando tudo. Ó, pode jogar o vivo bem pra fora assim, ó, porque daí ele já faz o contorno bem certinho. Então, eu vou clipando tudo até chegar lá em cima. Aqui do outro lado a mesma coisa, eu vou clipando tudo até chegar aqui em cima. Então, ele ficou assim, tudo clipado. Você pode costurar tanto por esse lado de fora, quanto assim com a peça em pé. Eu prefiro assim, porque ele já faz o contorno bem certinho que deve fazer. Eu não preciso ficar amassando muito a peça, eu acho que é mais fácil por esse lado. Mas você faz como tá acostumada, tá? O ideal é que a costura fique bem juntinha do vivo. Então, para isso, você pode utilizar o pé de vivo. Ou você pode fazer o seguinte, ó. A gente já sabe que essa costura que a gente fez aqui, ela fica longe do vivo, né? Porque a primeira costurinha que a gente fez um pouquinho longe do vivo. Então, é só eu costurar 1 ou 2 milímetros para dentro dessa costurinha, eu já sei que vai ficar no local correto. Então, assim, ó, para você que tem muita dificuldade, que acaba costurando em cima do vivo, se você seguir exatamente isso, não tem erro, porque não tem como costurar em cima do vivo. Se a primeira costura você fez longe, e agora você vai costurar 1 ou 2 milímetros para dentro. Ó, só ir costurando, a única coisa que tem que cuidar é para a parte de baixo não sair do lugar. Então, se você tem muita dificuldade, vai segurando aí com o alicate. Ó, tem esses alicates assim de biquinho fino. Aí você faz o seguinte, você tira o clipe, segura, e aí você já sabe que a parte de baixo não vai sair do lugar. Então, é só segurar e vem costurando, ó. Aqui eu tô costurando 1 milímetro pra dentro da costura. Então, pra você que tem dificuldade no fechamento, isso ajuda bastante. Dá certo de primeira. Ó, segura pra não sair do lugar e costura. Só não pode ser um alicate que corte, tá? Tem que ser um alicate assim, de biquinho. Então, põe aqui pro lugar bem certinho.
segura para não sair do lugar e costura ali, ó, 1 milímetro para dentro. E aí isso daqui não tem erro, não tem como costurar em cima do vivo, não tem como costurar muito longe do vivo. Então é uma técnica aí maravilhosa, principalmente para quem tá iniciando. Ó, e quando você olhar pela parte de dentro, olha que perfeição que fica, ó. Fica bem juntinho do vivo, bem perfeito. Então eu desenvolvi essa técnica porque tinha muita iniciante com dificuldade costurando em cima do vivo ou ficando longe demais. Então essa técnica aí, ó, é perfeita, não tem erro, tá? Agora a gente só vai vir e vai colocar aqui o viés. Então aqui, ó, como eu quero deixar aqui bem rente, eu venho, corto, deixo bem niveladinho. E o viés aqui, ó, vou utilizar o viés Boneon, pode utilizar um viés do próprio forro. É só colocar aqui, ó, bem justinho. Ó, então deixa aqui, ó, bem justinho na peça e vem costurando em cima daquela primeira costura que você fez. Toma cuidado para não costurar para dentro, senão vai costurar em cima do vivo, tá? Então aqui você já consegue ter uma noção aonde que foi a sua primeira costura. Costura em cima da primeira costura que não vai ter erro. E aí é só aplicando, ó, bem justinho. Tem muita dificuldade no início, é isso mesmo. A prática leva à perfeição, é o que eu sempre falo para vocês. Todos são capazes. Basta praticar. Não deu certo hoje, pratica, vai dar certo os próximos dias. Ó, então é isso aí, vou finalizar aqui, vou mostrar para vocês. Ó, viés aplicado, costurei em cima daquela minha costura, então ela não vai passar aqui para a parte do vivo. A parte de trás é exatamente a mesma coisa, só recapitulando, ó, meio com meio da parte de baixo, eu clipo tudo, clipo do meio para cima, do meio para outro lado, e aí eu venho fazendo o fechamento e colocando viés exatamente como a gente fez aqui desse lado. Ó, então já tá fechado dos dois lados, aplicado o vivo. Aqui nas laterais ele sobra um pouquinho, então a gente vai cortar e vai deixar bem nivelado com a parte da frente. Ó, então para você cortar aqui no tamanho certinho, ó. Ó, lateral com lateral, bem nivelado. Ó, tem que cortar retinho aqui, ó. Então tem que estar na mesma altura. Ó, mesma altura. E aí depois você vem e faz como você cortou, vai ficar frágil. Você vem aqui na beiradinha e faz, ó, faz um retrocesso aqui nos quatro. Aqui o retrocesso não pegou direitinho. Mas você faz um retrocesso aqui nos 4 cantinhos que você cortar. Aqui também, ó, corta bem niveladinho e faz um retrocesso nos cantinhos. Agora a gente já pode desvirar. Ó, é bem tranquilo desvirar, porque tem uma abertura bem ampla. E é só ir desvirando. Ó, na hora de desvirar, ele fez algumas marcas. Normal, ó, marcou frente, costas. Agora eu vou passar o secador aqui, pode fazer isso no final, tá? Mas eu já vou fazer agora para essas marcas não ficarem. Então eu passo o secador aqui, ó, bem quente até sair todas essas marcas aqui. Ó, então 0 marquinhas, ó, saiu tudo, ficou bem lisinho. Ó, você pode, ó, peguei um secador aqui, ó, velho, tirei o bico, eu vou esquentando a peça. E quando eu vejo que o vinco tá muito forte, com o próprio aqui o secador, eu vou passando assim, ó, ele sai tudo, tá? E isso que esse é um material que amassa e vinca bastante, ó. E ficou bem lisinho. Então sempre tem algumas técnicas para deixar assim bem perfeitinho. Agora a gente vai fazer a parte da tampa para finalizar a nossa peça. Então eu vou pegar aqui, ó, 55 centímetros de zíper.
Vou pegar aqui, ó, a trava do zíper, que é no material principal e no forro. Eu vou querer colocar 2 cursores nessa minha peça, então eu vou colocar uma de cada lado. Eu faço isso antes, tá? Então, vou pegar o meu zíper, vou colocar aqui, ó, pra o meu pezinho segurar aqui. E eu colocar aqui com mais tranquilidade, porque daí eu vou conseguir puxar. Abro um pedacinho, corto aqui a cremalheira. O dentinho do zíper, né? Eu corto só um ladinho aqui. Ó, encaixo aqui o meu cursor na parte maior. Quando chegar na parte menor, eu abro um pouquinho. Coloco aqui, ó, até chegar aqui, ó. Encaixo. E aí, na parte que eu não cortei aqui, eu seguro e puxo, ó. Então, eu vou colocar um desse lado e um do outro lado também, daqui pra lá. Ó, então, ficou aqui os 2 cursores. De um lado, eu vou cortar, deixar ele bem retinho. Vou dar uma seladinha com o isqueiro pra dar uma reforçada nesse zíper e ele não desfiar. Vou colocar aqui, ó, o forro avesso virado, o direito virado pra cima. O meu zíper. E a minha travinha com o avesso virado pra cima. E eu vou fazer uma costura com um pé de máquina. Retrocesso no início e retrocesso no final. Eu jogo forro e a travinha pro outro lado. E aí eu faço uma costurinha aqui de pesponto. Então, com um lado fechado, eu vou pegar e vou clipar em volta da minha tampa todinha. Então, eu começo a clipar. Ó, vou começar aqui, pode começar pela parte da frente, a parte de trás, pra gente definir o tamanho certinho. Eu poderia passar o tamanho certinho pra você, corta com tantos centímetros esse zíper. Mas eu sei que tem materiais que esticam bastante, tem algumas pessoas que puxam na hora de costurar, que colocam um pouquinho mais de força. E se o seu material esticar o mínimo que for, fazer por esse lado aqui que é melhor. Se o seu material esticar, ele já vai sobrar esse canal de zíper. Então, assim, ó, pra evitar esse tipo de coisa, pra dar certinho de primeira, sem você ter que estar desmanchando a peça, a gente clipa tudo pra garantir. Tô chegando aqui no final. Eu não vou cortar da trava, eu vou cortar o que sobrar do zíper. Então, aqui, ó, na minha trava, eu defino o tamanho que eu quero de costura. Eu quero uma costura com 1 centímetro aqui pro fechamento. Então, defini 1 centímetro. Agora, eu coloco o zíper em cima. Essa marcação que eu fiz aqui, eu passo pra cima. Então, eu já sei que se eu costurar marcação com marcação, vai ficar bem certinho. Agora, eu só defino aqui o tamanho da minha costura. Se é 1 centímetro ali, é 1 centímetro aqui também. Então, agora, essa sobrinha aqui, ó, eu já posso cortar na segunda marcação. Eu tiro tudo o clipe e agora é só fazer o fechamento. Então, eu junto aqui, ó, trava com o canal do zíper. Coloco os 2 juntinhos aqui, frente com frente. E aí, eu venho aqui, ó, puxo, ó, o meu forro tá aqui, né? Ó, eu trago ele para esse lado. Então, vai ficar aqui, ó, o avesso do zíper com a frente do meu forro. Ó, fica assim. Se tiver dificuldade, dá para fazer de uma camada por vez. Então, para não complicar aí vocês que estão iniciando, eu vou fazer uma por vez, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, vou costurar, ó, marcação com marcação. E vou fazer a costurinha aqui. Tá assim, né? Ó, o forro tá aqui, ó. O forro tá aberto nesse lado de cá. Eu só vou puxar esse forro aberto mesmo e eu vou colocar aqui em cima. Só que por esse lado vai ser difícil de enxergar onde eu fiz a primeira costura. Então, eu vou costurar por esse lado aqui, ó. Em cima da primeira costura.
Quando eu jogar isso aqui pro lugar, ó, eu vou abrir, ele vai ficar assim. E aí eu vou começar a costurinha aqui na lateral para fechar essa trava. Ó, vou fechar aqui a lateral. Costura bem na beiradinha. Chega aqui, ó, eu giro. E chega aqui, gira de novo e finaliza. Essas sobrinhas aqui, se tiver alguma sobrinha de forro, tem que tirar, tá? Deixa bem retinho, bem nivelado. Agora eu vou marcar os meios. Então aqui, ó, costura da lateral com a costura. Eu venho e faço um pique bem pequenininho, tanto de um lado quanto do outro, ó. Costura com costura. E eu vou fazer a mesma coisa no zíper, só que no zíper eu não vou dar o pique. Alinha bem certinho aqui, ó, costura com costura. E aí vem trazendo bem alinhado até chegar aqui em cima. Chego aqui, faz só uma marquinha bem na pontinha, ó. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai para a última etapa, que é a etapa do fechamento. Eu vou colocar esse zíper com o avesso virado para fora. A parte de trás é a parte que tem a emenda. Então eu vou colocar aqui, ó. A parte da trava fica para trás, tá? Então, meio com meio. E clipo. A parte da frente, eu também coloco aqui, ó. Meio com meio. Vou tirar o zíper pra não... Aqui, ó, meio da parte da frente com o meio da parte da frente. E clipo. E agora é só clipar o restante. Então, fica assim, já clipei em volta tudo. Agora é só fazer a costurinha. Pode fazer por esse lado aqui, porque aqui a curvatura não é tão grande, não é tão fechada, então fica tranquilo de fazer. Pode colocar aí o pezinho de vivo. Então, você faz aí como tiver mais facilidade, tá? O fechamento, o método de fechamento é como a gente fez a primeira vez, ó. Chegou aqui... Eu passo o zíper pra lá. Passo o zíper, não, passo o cursor, né? Ó, se tiver dificuldade nessas quinas aqui, você pode pegar um alicate e ir auxiliando você aqui nas quinas, ó. Eu tô fazendo aqui sem o pezinho de vivo, porque eu já tenho uma certa prática, mas é o mesmo esquema que a gente fez no fechamento. Não pode ficar muito longe do vivo. Então, se você quiser aí fazer pelo outro lado, para ver a margem certinha que precisa costurar. Ó, eu vou costurar em volta todinho e aí eu já venho pra gente colocar o acabamento. Ó, então ele ficou assim, já todo costurado. Ó, vai ficar assim. Agora a gente vem colocar aqui o acabamento exatamente igual a gente fez na parte da frente e costas. Então, ó, esconde as costuras, deixa a parte de cima, a parte aqui, ó, de cima bem justinha. Ó, coloca em cima da costura e vem escondendo. Só cuidado para não pegar ali aqui nos dentinhos do zíper. Para não, quando você for abrir o zíper, ele não pegar no viés e ficar travando, tá? Então, deixa ali, ó, com uma distância boa. E aí, aqui é só costurando. Tô chegando aqui no final, corto um pouquinho maior. Como o viés boneon desfia, eu vou selar com isqueiro. Vou fazer uma dobrinha para acabamento. E aí, eu encaixo aqui. Seguindo, ó, a mesma altura que eu comecei. Então, ó, comecei nessa altura, eu vou finalizar na mesma altura, para ficar um acabamento bem bonito. E aí, depois a gente só corta aqui o excesso de linha. E agora a gente vai para a última etapa. Então, eu vou jogar isso daqui tudo para fora.
Depois a gente modela o vivo bonitinho, mas a gente joga tudo pra fora. E agora é só colocar a tampa aqui. Pra gente não se confundir, já vou clipar no lugar já. Então eu sei que ele tem que ficar posicionado assim. Mas eu vou costurar com o avesso pra fora. Então ele tem que ficar assim. Parte das costas com a parte das costas. Então eu vou colocar aqui, ó, o avesso virado pra fora. A parte de trás, marcação com marcação. E aí eu já vou clipar no lugar, ó. Já coloco alguns clips. Eu vou abrir esse zíper. Ó, eu vou passar aqui por dentro da peça. E vou jogar lá pra frente, ó. Porque eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clipar. Tá vendo que ele tá do avesso, ó? Meio da parte da frente com o meio da parte da frente. Estando os meios clipados, não vai ficar torto. E agora é só indo distribuindo o restante em volta tudo. Ó, então já tudo clipado, em volta tudo. Agora é só costurar. Então, eu vou começar aqui, ó, do meio da parte de trás. E eu vou começar aqui pela parte de dentro. Então, eu vou tirar alguns clips. Ó, vou colocar aqui assim pra máquina, em pezinho. Ó, pode notar que ele saiu um pouquinho do lugar, então eu vou vir, vou ajeitar. Até ele ficar aqui, ó, bem posicionado. Ó, vou ajeitar com o alicate, ó. Tá vendo? Colocando ele no lugar. E aí eu vou segurar com o alicate pra não sair do lugar e aí eu vou vir costurando. Ó. Seguro os dois juntinhos e vou vir costurando. Ó, a parte só mais complicadinha que tem de fazer é aqui que tem o zíper e que o zíper, o cursor, ele pode atrapalhar um pouquinho. É só o início e o final. Mas o que que você faz? Ó, você costura até chegar ali pertinho do cursor. Chegou pertinho do cursor, ó, você vai fechar esse cursor um pouquinho para poder passar ali no início, ó. Fechei um pouquinho. Então, depois que eu livrei, eu continuo costurando. E agora sim, eu volto o cursor pro lugar. É que aqui embaixo não dá pra vocês verem, mas eu tô trazendo o cursor, costurei e voltei o cursor pro lugar. Agora aqui é tranquilo. Então, só é um pouquinho mais difícil o início e o final, que tem o cursor ali, né? Agora aqui é bem tranquilo, ó. Só segurar no lugar e vir costurando. Ó, tiro o clipe, seguro o zíper no lugar e vou costurando assim, ó, devagarinho, em volta tudo. E aí, quando chega lá no final, eu mostro pra vocês. Ó, então eu finalizei. Aqui, ó, o zíper que eu digo, vou mostrar por esse lado aqui pra ser mais fácil pra vocês, ó, visualizarem. Então, aqui não dá pra costurar com o cursor aqui, tá? Ainda mais esse que é meu, que é bem grandão. Se você viu que essa costurinha ficou muito longe, vem por esse lado mesmo. Ó, coloca ele aqui. Fecha um pouquinho o cursor e aí costura, ó. Aqui saiu a linha, mas só pra vocês verem, tá? Que o cursor, ele não pode estar ali tanto na costura final quanto no acabamento, ó. E por fora fica bem bonito, bem legal. Então, aqui é só colocar o viés, exatamente igual como eu fiz nas outras etapas. Ó, vou começar por aqui. Não vou mostrar de novo, porque a gente já fez isso várias vezes. Ó, mas vou começar a colocar o viés aqui.
Vou esconder todas essas imperfeições, essas costuras, assim. E aí, quando chegar aqui, ó, no zíper, fecho um pouquinho, costuro e depois abro para voltar a costurar desse lado. Então, eu vou colocar o meu viés aqui nessa bordinha toda e já mostro aqui o resultado final para vocês. Ó, então, já coloquei aqui o acabamento. Agora, a gente joga tudo aqui, ó, para fora. Aqui, ó, a parte da tampa também, ó. A gente joga esse vivo tudo pra fora, ó, e vem arredondando ele, ó, e vincando pra fora. Esse vivo ele tem que ficar pra fora e bem redondinho. Então agora é hora de você modelar a peça, ó. Deixa ele bem redondinho, bem vincadinho pra fora. Aqui também, ó, modela. E o secador ele vai ajudando bastante a modelar. Ó, então ficou assim. Agora eu vou colocar mais o secador aqui, que ó, ele deu uma amassadinha de novo na hora de colocar a tampa. Então eu vou tirar aqui todas as imperfeições, vou modelar bem certinho. Ó, agora é muito importante agora você modelar, deixar tudo perfeitinho para entregar para o seu cliente ou aí para você que for dar de presente, né, pro Dia das Mães, entregar a peça assim, bem linda, sem nenhuma marquinha. Então eu vou fazer isso e eu já venho mostrar aqui o resultado final para vocês. Então esse é o resultado final, olha como ela ficou linda. Ó, saiu todas as marquinhas, ficou perfeita, perfeita em cada detalhe. Não esquece também de compartilhar com o seu amigo, com a sua amiga artesã, que vai estar ajudando muito o nosso canal a crescer e eu trazer conteúdos lindíssimos assim e totalmente gratuito de presente para vocês. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.